Dizem que os discursos devem ser curtos, e se forem curtos não precisariam nem ser lidos. Mas vocês hão de convir que numa oportunidade como essa, após tantos anos dirigindo o Centenário do Paraná, o meu discurso não pode ser curto, tem que ser um pouco alongado. Eu conto com a complacência de todos. A despedida do regaço afetivo. A gratidão é a memória do coração. Antístenes, filósofo grego. Meus companheiros da mesa de honra, novéis associados, caríssimos confrades e confreiras, ilustres convidados e convidadas que engalanam esta festa cultural. Introito. Dúvida atroz domina-me neste momento. Como iniciar e desenvolver esta peça oratória, tamanha a emoção que me subjuga, obstaculizando as palavras e até a imaginação? Afinal, foram tantos e tantos anos de integral levantamento a tão singular e já centenária entidade cultural que o nosso coração passou a denominá-la de a segunda casa de todos nós. Bem por isso, o título só poderia ser A Despedida do Regaço Afetivo, com o acréscimo indispensável do magistério de Antístenes, colhido em pensamento de todos os tempos do nosso caríssimo Jorge de Cordeiro Cleve. 14 anos se passaram. O vínculo criado, notadamente pelo coração, dificulta, evidentemente, o amplexo derradeiro. Os dias, semanas, meses e anos foram passando, sem que percebêssemos, chegando, porém, ao ocaso infalível na necessidade de renovação. Por isso que o peso da idade já se faz por sentir. Mas, tão boas, saborosas mesmo, foram as etapas vencidas, com projetos e realizações dos quais nos orgulhamos, mas só conseguidos, mercê da união de todos, confrades e confreiras, diretores e conselheiros. Daí o nobre sentimento de gratidão, que agasalhamos em o nosso âmago, evocando outro sim, a prece de Santo Agostinho, doutor da Igreja, segundo o qual a medida do amor é amar sem medida, tal como o fizemos. E a saudade alimentará os nossos restantes anos de existência, na lembrança da generosidade dos tempos aqui vividos, pois o escolho de Machado de Assis, o maior dos escritores pátrios, haveremos de seguir, na certeza de que era só escrever no coração as palavras do Espírito para lhe servir de lembrança. Assim será para sempre. Mandamento estatutário. O nosso códex, que temos o dever de observar, recomenda a apresentação do relatório social e financeiro do exercício em dezembro de cada ano, tal como sempre o fizemos, e agora com maior ênfase ao ensejo da investidura da novel presidenta. É o que tentaremos fazer de forma mais sucinta possível, mas abrangente, de sorte a bem significar a grandeza do nosso amado Cenáculo. Escrevi, na apresentação do relatório administrativo e cultural, invocando o líder religioso indiano Buda, que aquele que sabe contentar-se com o razoável é rico, pois tal relato enseja apreciação pela razoabilidade que encerra. Antes, porém, por dever de consciência, e outro sim por justiça, cumpre-me louvar, enaltecer e agradecer aqueles que possibilitaram o possível êxito de tão longa direção, pela inestimável contribuição emprestada, com realce, evidentemente, aos integrantes da diretoria e do Conselho Fiscal,
e de resto, todos os servidores, certo que a estes dirigi mensagem sob o apropriado título, o mérito de ocupação útil, nominando-os e assinalando a atividade desenvolvida. Capítulo especial, sem dúvida alguma, enseja a abnegada coordenadora do sodalício, sempre disponível na prestação de serviço voluntário, com sacrifício até da própria saúde. De fato, sem Luizita Maria de Albuquerque Teixeira, nada seria possível fazer e realizar. Era e é uma espécie de moto contínuo, tamanha a sua entrega ao Centro de Letras, que para ela é também o segundo lar. Dirigindo, incentivando, fiscalizando a atuação das exemplares funcionárias, sugerindo e criando projetos, possibilitava, com o arguto tirocínio, a plena realização. Nas comemorações do centenário, dela partiu a ideia da criação das comendas para agraciar aqueles que muito contribuíram em tão longo período para o sucesso dos empreendimentos, como dela advieram as sugestões para o formato e conteúdo do livro-alvo Um Século de Cultura, História do Centro de Letras do Paraná. Por tudo isso e muito mais, Luizita merece hosanas, com a assertiva de que deve ser repetida, que sem ela nada seria possível fazer e realizar. Peço uma salva de palmas para ela. O nosso Senado, dotado de sede própria, orgulha-se em ceder espaço a outras importantes entidades culturais, como a Academia Paranaense de Letras, Academia Paranaense da Poesia, Academia de Letras José de Alencar, União Brasileira dos Trovadores Seção de Curitiba, Soberana Ordem do Saco, Associação dos Escritores Independentes, possibilitando reuniões e ensaios ao curso de atualização da mulher, a Sobrames e ao coral Arte e Encanto. Na área administrativa, alguns aspectos recomendam divulgação. Talvez o mais importante tenha sido a legalização dos imóveis da sede e do prédio Emiliano Perneta, perante o ofício de registro de imóveis e a Prefeitura Municipal. Ofício esse que se deve ao ilustre diretor de patrimônio, Dr. Joel Pugsley, a quem louvamos. Outro sim, a atualização dos aluguéis de 2 lojas e 5 apartamentos, pela via judicial, mercê do empenho do diretor jurídico, Dr. Dario Livino Torres, a quem enaltecemos. Por outro lado, vários melhoramentos foram introduzidos em aqueles imóveis, cuja discriminação seria realmente cansativa, mas visualizada pelos frequentadores, associados e convidados. Finalmente, equipamentos foram adquiridos por compra-doação, exemplo do elevador, data show, retroprojetor e tela, bem como computadores, com a nominação dos benfeitores em documento anexo. No que concerne aos chamados recursos humanos, anotamos a investidura de 244 novos associados, o desligamento de 29, enquanto o quadro de pessoal é assim constituído. Coordenadora voluntária Luizita Teixeira, secretária Franciele Vieira, auxiliar de biblioteca Cecília Branco Rodakovski, serviços gerais Maria Luísa Gonçalves, auxiliar administrativo Claudiane Camila da Silva Mussi Farlim e vigia Osmar Guimber Gonçalves, enquanto o escritório de contabilidade José Luiz dos Santos, link assessoria, zela pelas contas. Para não alongar em demasia este pronunciamento, deixarei de enumerar os serviços da secretaria, que constarão de documento em apartado. Relativamente ao setor financeiro, também objeto de documento à parte, apenas registro a receita total de R$ 1.066.496,30 e despesa de R$ 1.034.292,50, certo que recebemos doações do Banco Bradesco através do vice-presidente Antônio Burnia.
Um parênteses. Amigo de longa data, gerente pela primeira vez do Banco Bradesco em Astorga, onde eu exerci a judicatura no início da minha carreira. Fizemos uma sólida amizade. Eu a ele sempre recorria no início do exercício e sempre destinava um recurso para o Centro de Eventos. Também a Itaipu Nacional, a Federação do Comércio, Federação da Indústria, de associados, de Dona Maria de Lourdes Cadet, de INEPAR, de emendas parlamentares ao orçamento municipal e muitas outras, como objetivo da confecção do livro álbum, como realce, consequentemente, Antônio Burnia. Chegamos agora ao ponto alto e muito significativo das realizações culturais. Fato relevante foi a organização propriamente dita da biblioteca, cujas estantes guardam mais de 20 mil títulos, a maioria de autores paranaenses, sendo talvez a mais paranista de Curitiba. Informatizada, recebeu por doação 1.328 exemplares, doando por quem duplicata 1.574, aurindo 768 fitas cassete, transformada em CD, procedentes de encadernação de 37, mais arquivamento de fotos, revistas e outros documentos. Fato auspicioso da gestão foi o relançamento da revista do Centro de Eventos do Paraná, com a edição dos números 46 a 58, cuja publicação é agora semestral. E está circulando hoje o número 59, referente ao mês de dezembro deste ano. Complementando, é de se registrar e exaltar o lançamento do livro Um Século de Cultura, História do Centro de Eventos do Paraná, monumental obra que bem marcou os 100 anos do Senac, só possível, graças à benevolência do eminente secretário de Estado da Cultura, Dr. Paulino Viapena, produto do esforço dos intelectuais Antônio Celso Mendes, Hernani Straube e Paulo Roberto Caran, coadjuvados pela professora Neumar Carta Winter. O núcleo de mídia e conhecimento, empresa de design, foi organizadora, sob a supervisão de Eligita Teixeira, captando os recursos necessários, com louvação ao deputado federal Marcelo Almeida, Irmãos Malista, Unibrasil, Maria de Lourdes Carnet, Joel Malucelli, Federação do Comércio, Livraria Curitiba e Florinda Alves. Capítulo especial recomenda os eventos litero-musicais entrecortados por outras realizações sob o título de Acontecimentos Marcantes. E esses acontecimentos são os seguintes. Letra A. Primeira Bienal do Livro de Curitiba. O sodalício recebeu graciosamente espaço, proporcionando a disponibilidade de obras literárias de seus associados, expondo também algumas raridades de sua biblioteca, que remontam ao século XVIII. B. Concurso de monografia. A entidade proporcionou à juventude universitária a participação em um concurso de monografia sobre a vida e obra de um dos maiores paranenses, sob o título Barão do Cerro Azul, o homem, o empresário, o herói do Paraná, com prêmio de R$7.000 ao primeiro classificado, R$4.000 ao segundo e R$3.000 ao terceiro, só possível mediante a colaboração da Federação do Comércio do Estado do Paraná, Federação das Indústrias do Estado do Paraná e Associação Comercial do Paraná, essa última responsável pela divulgação. C. Convênio com a Fundação Cultural de Curitiba. Renovamos e ampliamos o antigo convênio com a Fundação Cultural de Curitiba, de sorte a usufruirmos de mais intensa assistência de tão modelar instituição, que outro sim continuará a gravar e a registrar os nossos eventos, certo que seu atual presidente, Dr. Marcos Cordioli, proferiu palestra em regozijo pelo Dia do Paraná, demonstrando muito carinho pela nossa entidade. D. Festejos do Centenário. Inicialmente prestamos homenagem aos principais fundadores do Centro, como Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, através de histórico relatado por Séries de Ferrante e Ivan Justen Santana, respectivamente, e também as damas que o presidiram, ou seja, Leonor Castelano por Cloris Casagrande Juste, Juril de Plácio e Silva Carnacciale por Vânia Maria de Souza Hernandes e Adélia Maria Holder por Neumar Carta Winter. Em agosto de 2012, promovemos
Uma tertúlia literária no Parque Barigui, antecedida por um desfile em carros antigos pelas ruas da cidade, todos vestidos com indumentária da época de 1912, oportunizando então manifestações várias, através de poemas, relatos, discursos, canto e dança, com encerramento em concorrido e saboroso ágape ao meio-dia. Criamos e agraciamos várias pessoas com as medalhas Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, a saber, medalha Euclides Bandeira, Bento Munhoz da Rocha Neto em memória, Túlio Vargas em memória e Antônio Burnia, vice-presidente do Banco Bradesco. Medalha Emiliano Perneta, Danilo Viana, da Unicuritiba, Darcy Piana, da Federação do Comércio, Fernando Saliné Filho, tabelião em Foz do Iguaçu, Jorge Miguel Samek, binacional de Itaipu, José Antônio Andrigueto, chefe de gabinete do prefeito municipal de Curitiba, à época, Marcelo Almeida, deputado federal, Paulino Viapiana, secretário da Cultura, Roberto Storelli, então presidenta da Fundação Cultural de Curitiba, Zaque Akel, reitor da Universidade Federal do Paraná, Israel Jaime Reis, benfeitor, Jonel Cheve, benfeitor, Jorge Yamavaki, vereador, Nelly Almeida, vereadora, Paulo Salamuni, vereador, Adélia Maria Volder, Apolo Tabor da França, Ário Taborda de Ginte Laura André Filho, ex-presidentes. A outorga das comendas ocorreu em um festivo jantar de confraternização no Clube Curitibano. Outro sim, prestamos homenagem ao Corpo de Bombeiros ao ensejo do seu centenário de fundação, o mesmo ocorrendo no antigo Palácio Municipal, com relação aos 100 anos de Helena Coludia, nossa maior poetisa. As doutas Câmara Municipal de Curitiba e Assembleia Legislativa do Estado do Paraná prestaram significativa homenagem ao Centro Elétrico do Paraná. Esteve presente a todas as solenidades, como representante da Augusta Academia Brasileira de Letras, o renomado poeta Carlos Nejar, o que nos foi altamente honroso. Como encerramento glorioso dos festejos do centenário, foi realizado o concorrido jantar no Clube Concórdia. Detrair eventos litero-musicais. Como é tradicional, todas as terças-feiras cumpre-se cuidadosa programação cultural, com ênfase à arte literária, arte musical e artes plásticas, inclusive lançamento de produções dos nossos associados, livros, temas, discursos. Impossível seria enumerá-las, bastando talvez assinalar que foram nada mais e nada menos que 795, intercalando seu início com reuniões da diretoria e do Conselho Fiscal. Certo que a terceira terça-feira sempre foi dedicada à poesia, a cargo da Academia Paranense da Poesia, Longamanos do Centro de Leste do Paraná, todas antecedidas do já famoso chá de confraternização tão apreciado. Registre-se que a última terça-feira de cada mês foi dedicada à arte musical, com a apresentação de orquestras, conjuntos, corais, artistas de renome, a exemplo de Paulo Torres, o violino mágico, que se tornou nosso confrade, do qual colhemos esta significativa afirmação. Percebi que a minha música poderia ser usada como um instrumento divino para levar consolo, paz, alegria, tranquilidade e momentos de reflexão para pessoas enfermas, o que diz bem da profunda sensibilidade. Registre-se, por fim, que neste último exercício de 2013, criamos o bem-sucedido e apreciado quadro Minha Vida em 40 Minutos, oportunizando aos nossos confrades e confreiras o conhecimento mais profundo da vida e obra de cada um, mediante exposição da tribuna. A sessão magna que estamos vivenciando é o coroamento das realizações culturais desta modelada e centenária instituição cultural. Epílogo. Chegamos ao caso deste pronunciamento. Escusem-me o alongamento que se fazia necessário, nada obstante o esforço em resumi-lo. Na verdade, poderia, com a devida permissão, valer-me do escólio de Voltaire, tão a gosto do nosso dileto João Manuel Simões, segundo o qual não tive tempo de fazê-lo mais curto. De qualquer sorte, é um momento que reacende a emoção, tocando-me profundamente o coração. Sinceramente,
preferia que não ocorresse. Reafirmo, afeiçoei-me tanto a esta segunda casa de todos nós, que não saberia dizer como passarei os meus restantes anos de vida. Invoco as luzes do Espírito Santo para que me ilumine e conceda a graça da paz e do equilíbrio para que possa cumprir o encerramento. Li a Lures estas expressões: meta, a gente busca; caminho, a gente acha; desafio, a gente enfrenta; desejo, a gente satisfaz; a vida, a gente comemora; o sonho, a gente realiza; a aspiração, o sonho que a misericórdia divina me contemplou, em poder dirigir por tão longo espaço a casa de Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, foi uma graça que jamais poderei esquecer. E, sinceramente, não sei como agradecer. Foram tempos auspiciosos de sadia confraternização, com o privilégio de usufruir do convívio de tantas personalidades, centristas e não centristas, de conhecimento e cultura impossível de mensuração. Quisera ser poeta para compor um hino de louvor pelos instantes de felicidade, pela gratificação desta vivência. Não o sendo, valho-me da sensibilidade da queridíssima Adélia Maria Homer, presidenta 1997 e 1999, para, abrindo o meu coração, orar. Obrigada, Senhor, por tudo que me deste, pela vida, os sentidos, o dom, pela sensibilidade, pelos momentos de inspiração, pela dor, as lágrimas, o sofrimento, pela alegria e até felicidade, pelo poder de dar colorido à emoção. Obrigada, Pai, pelo amor todo que me deste, pelo amor que foi capaz de conceber, pelo meu corpo e minha alma, pelo amor que pude também oferecer. Obrigada, Senhor, porque eu já pude resgatar nesta vida, pelas lições que me foram dadas a aprender, por tudo quanto me foi permitido fazer, pelo privilégio das vidas que de mim nasceram, pelo que pude dar de afeto e compreensão, pelas mãos e ouvidos amigos que me cercaram dos momentos turvos de aflição. Obrigada, Senhor, por este momento de paz e gratidão, por este poema que brota com humildade. Recebe, ó Pai, e se não for pedir demais, tem piedade de mim e de toda a humanidade, e protege a todos com teu manto infinito de perdão. Amém. Que o Deus da bondade, da humildade, da misericórdia e da onipotência a todos abençoe e prodigalize com muitas graças. Assim seja, meus amigos. Anos.